Boa noite. A gente vai fazer a Maria Eduarda vai fazer uma leitura hoje em homenagem ao nosso querido Chico, né, que aniversaria em abril, né, o nascimento dele foi em 2 de abril. Ela vai fazer uma leitura em homenagem a ele, tá? Essa leitura chama Chico Xavier, o Médium, e foi feito por Cláudia Schmidt. Seu nome era Chico Xavier. Seu nome era Francisco de Paula Cândido Xavier. Ele nasceu em 2 de abril de 1910 e todos o conheciam por Chico Xavier. Dizem que, quando ele nasceu, um pouco mais de esperança e amor se espalhou pelo planeta Terra. Quando tinha 5 anos, sua mãe desencarnou. Ele foi separado dos irmãos e foi morar com a madrinha, que costumava surrá-lo. Chico sofreu muito durante a infância, mas também aprendeu a compreender o sofrimento dos outros. Desde que era criança, via espíritos e conversava com eles. Sua mãe desencarnada costumava visitá-lo, dando-lhe força e coragem. Chico trabalhou desde os 8 anos de idade em uma fábrica, depois um armazém. Ele também trabalhou no Ministério da Agricultura por muitos anos, sempre com um salário modesto. Aos 17 anos, ele conheceu a doutrina espírita e começou a estudar as obras de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Chico Xavier era chamado de médium porque via e ouvia espíritos desencarnados. Também escrevia mensagens e cartas ditadas por aqueles que já morreram e desejavam enviar notícias para parentes e amigos. Através de sua mediunidade, milhares de mães e pais receberam notícias de seus filhos, informando que eles estavam vivos no mundo espiritual. E ele costumava ver, muitas vezes, o espírito que mandava a mensagem e dizia como era. Tem cabelo assim, olhos de tal cor e está vestindo uma roupa tal. E os parentes e amigos identificavam que era o desencarnado mesmo. O maior médium que o Brasil já conheceu tinha um grande amor pela humanidade. Ele foi um exemplo de bondade, pois ajudava pessoas e animais sem esperar nada em troca. Como sempre se sustentou com o seu salário, nunca aceitou ou pediu dinheiro por ajudar os outros ou por ver e ouvir espíritos. Através de sua mediunidade, Chico escreveu 412 livros em diversos idiomas, todos ditados por espíritos desencarnados. Chico dizia sempre que ele não escreveu nenhum livro, que todos os livros eram de autoria dos espíritos. Ele vendeu milhões de livros e o dinheiro de sua venda foi todo doado para a Federação Espírita Brasileira e outras instituições de caridade. Quando desencarnou, aos 92 anos, foi recebido no mundo espiritual com grande alegria por ter cumprido sua missão de espalhar na Terra a paz, o amor, a esperança e consolado a inúmeros corações. Convido a todos para que assistam o filme Chico Xavier e saibam mais sobre o espírito tão especial que deixou um belo exemplo de amor e caridade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não abracei, sintam-se abraçados. A nossa Isadora vai ler uma historinha. Ela vai falar de quem é e o título e o que representa. E é uma das historinhas que a gente costuma contar para elas, tá? Pode começar. A Borboleta Dourada, tema: Amor à Família. José era um rapaz muito pobre, mas que possuía a ambição de ser rico. Pensava que a felicidade consistia em viver em uma casa luxuosa, ter lindas roupas e muitos carros. Por isso queixava-se da sorte. Achava tudo ruim: a casa em que morava, a roupa em que usava, a comida, enfim, tudo. Certa noite, já deitado, organizou mentalmente um plano. Abandonaria a casa e iria para outro lugar,
à procura de riqueza. Pensou muito, até que, sentindo-se cansado, deixou-se adormecer. Neste mesmo momento, ouviu uma voz: "Você será feliz e rico somente quando encontrar a borboleta dourada." Imediatamente, José viu-se a percorrer uma longa estrada, e muito íngreme. Subia e nunca chegava ao fim. Sentia-se fadigado e ia parar, quando, a poucos passos, avistou uma enorme casa com um grande portão de ferro. Aproximou-se e então tocou a sineta. Um senhor idoso veio atendê-lo e em seguida conduziu a um vasto salão, onde estava um casal de velhinhos. "Vovô, vovó!" exclamou José, surpreendido. "E eu que pensava que vocês estivessem mortos." Os velhinhos sorriram brandamente e o avô explicou: "Aqui todos os mortos vivem, mas o que você anda fazendo aqui?" "Ah, avôzinho", suspirou José, "ando em busca de uma borboleta dourada. Dizem ser o símbolo da felicidade." O avô sorriu e falou: "Não se aflija, meu neto. Você encontrará o que procura mais breve do que pensa. Aqui mesmo temos uma coleção de borboletas." E assim falando, levou o neto para um imenso jardim. Havia ali uma infinidade de borboletas, de todas as cores: azuis, verdes, brancas, vermelhas, prateadas, mas não apareceu nenhuma dourada. Muito triste, José despediu-se dos avózinhos, que abraçaram com ternura. Já no portão, ouviu-lhes dizer com a voz carinhosa, aconselhando: "Volte para casa, meu filho, volte para casa." Novamente, José começou a andar pela estrada sem fim. Andou. Nisto parou à sua frente, fixando com ternura, estava um velhinho com longas barbas brancas. "O que você faz nessa estrada?" perguntou o velhinho. "Ando à procura de uma borboleta dourada. Dizem ser o símbolo da felicidade", respondeu José, surpreendido. O velhinho sorriu e falou bondoso: "Você está na estrada errada, meu filho. Olha, está vendo aquela luz lá longe? Vá em sua direção e encontrará lá a borboleta em que procura." E depois de dizer estas palavras, o velhinho desapareceu. Então José, muito assustado, começou a correr em direção à luz. Correu, e a luz foi ficando cada vez mais perto. De repente, ouviu uma voz muito conhecida: "Acorde, meu filho, está na hora de levantar." José abriu os olhos e viu o rosto bondoso de sua mãe. Lembrou-se do sonho. O conselho dos avózinhos estava bem vivo. "Volte para casa, meu filho, volte para casa." E parecia ainda ver o velhinho na estrada apontando para o foco de luz, dizendo que lá estava a borboleta procurada. José saltou da cama e foi até a janela respirar um pouco de ar puro daquela bela manhã. Naquele mesmo instante, uma borboleta esvoaçou sobre a cabeça dele, sobre sua cabeça. Entrou no quarto e continuou a voar para o interior da casa. Era a borboleta dourada. José então compreendeu o simbolismo do sonho. Daquele mesmo dia, nunca mais se queixou de alguma coisa. Nunca mais pensou em abandonar a casa em busca de riqueza. Sabia agora que a maior fortuna do mundo e a sua maior felicidade estavam ali, bem ao seu alcance, em seu próprio lar. A borboleta dourada, o tema é amor à família. E esse livrinho que eu tirei, essa historinha, foi o tio Isaías que me deu já faz uns 10 anos. E está sempre atual.
Muito obrigada. Nossas crianças estão crescendo. Maravilha, uma alegria. Cumprimento a todos com muito carinho, especialmente aqueles de quem eu não me aproximei mais por alguma circunstância, como é o caso da Silvia, né? Mas abraço a todos e digo a todos da alegria de estar aqui. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Cristo Jesus, Mestre e Senhor, espiritualidade amiga, que sempre está conosco. É momento de louvar, é momento de agradecer, é momento de apresentarmos as nossas esperanças. Confiantemente, humildemente, nos apresentamos à espiritualidade, certos de que estamos sendo, como sempre, amparados e assistidos. Seja assim, assim seja. Talvez eu não aborde com a competência desejável, mas trago nesta noite, inspirado em André Luiz, dois temas muito presentes nas nossas vidas, temas que nos causam grande inquietação e, por vezes, grandes prejuízos. Quais são estes temas? Direi logo mais, após a leitura da página que nos inspira nesta noite. O estranho cansaço. O estranho cansaço. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, quando você estiver pensando nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, quando você estiver pensando nos críticos que lhe observam a estrada, na angústia
que lhe ensombra o coração, no desprezo de que se crê vítima. Quando você estiver pensando nas ingratidões que supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, quando você estiver pensando nos seus próprios desejos desatendidos, não se admita em doença grave, nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu, em que se isola. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional, e para curar-se, basta uma indicação: busque esquecer-se, fuja de si mesmo, reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. Cansaço ou estresse e ansiedade são os dois temas sugeridos por esta página. Estresse ou cansaço, ou ainda fadiga e ansiedade. Valorizaremos o texto, mas trago alguma contribuição, lembrando que a indústria farmacêutica, os laboratórios do mundo inteiro ganham bilhões de dólares, bilhões de euros em pesquisas, em medicação, que as criaturas humanas buscam assodadamente, apressadamente, como se a química dos remédios alopatas pudesse fazer o milagre instantâneo, sem esforço, de oferecer-nos saúde orgânica, equilíbrio orgânico, paz, felicidade, alegria, bem-estar, qualidade de vida. É evidente que não tiraremos, nem diminuiremos o valor, a importância, a necessidade de toda e qualquer medicação. A medicina e a farmácia, com os laboratórios, estão no mundo pela misericórdia de Deus e do Cristo, para que os nossos males
sejam atenuados. Mas precisamos perceber que o estresse, esse cansaço, essa fadiga que vitima milhões de criaturas em todo o mundo, como também a ansiedade, estão quase sempre conectados, correlacionados com questões de ordem material, profissional, financeira, patrimonial. Dificilmente o tema espiritualidade causa estresse, causa ansiedade. Não conhecemos estressados crônicos, ansiosos crônicos, por muito orarem. Não conhecemos estressados e ansiosos crônicos por muito amarem. Não conhecemos estressados e ansiosos crônicos por muito se doarem ao bem, com bondade, com generosidade, com caridade. O estresse e a ansiedade, não somente nos nossos tempos, mas desde sempre, estão associados ao imediatismo da vida material. São temas tão antigos que o Cristo reportou-se a eles. Os apóstolos reportaram-se a estes temas. Dentre tantas passagens, citemos algumas. Betânia, uma aldeia que, à época de Jesus, distava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Ali, em Betânia, viviam Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos, muito amigos de Jesus. Com muita frequência, sempre que ia a Jerusalém, sempre que as circunstâncias lhe eram propiciatórias, o mestre hospedava-se na casa dos 3 irmãos. Lázaro nos recorda o caso célebre da ressurreição. Numa certa oportunidade, narrada nos evangelhos, o Cristo vai à casa dos 3 irmãos. E o evangelho silencia sobre se Lázaro lá se encontrava nesta oportunidade. Mas as 2 irmãs, sim. Jesus adentra a residência, senta-se tranquilamente. Marta se dirige para os cômodos da casa e põe-se a trabalhar, enquanto Maria senta-se aos pés do mestre, do amigo divino, e põe-se a ouvi-lo, valorizando aquele momento inesquecível em sua vida.
Marta era prendada, zelosa, uma mulher com qualidades extraordinárias. Para a época, uma mulher moderna. Destas mulheres modernas que encontramos presentemente, até mulheres odiernas, que são mais modernas do que as modernas de 30, 50 anos passados. Marta era uma mulher prática, do estilo: vamos ao que nos interessa. Se estou aqui para trabalhar, vamos trabalhar. E num certo momento, Marta se dirige ao amigo divino, o Cristo, aborrecida com Maria. E, adaptando o texto para o contexto de hoje, Marta teria dito mais ou menos assim para Jesus: Senhor, eu estou aqui ralando, limpando a casa, lavando roupa, cozinhando, preparando tudo. Estou aqui me esfalfando, me estressando, sobrecarregada. E Maria aí, no bem bom, conversando com você, papeando. Pede para Maria vir aqui me ajudar. Claro que não é exatamente assim que está escrito na Bíblia. Eu preveni que iria adaptar. E Jesus redargue para Marta, dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa. E na palavra da época, e afadigada com muitas coisas. Mas uma só vos é necessária. E Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Maria não era preguiçosa, não era leviana, irresponsável. Assim como Marta era uma mulher com inúmeras qualidades, Maria também era portadora de excelentes qualidades, amigas de Jesus, não poderia ser diferente. Mas Maria tinha uma característica que falta na humanidade de todos os tempos, que falta nos tempos que correm. Maria era dada à espiritualidade. No dizer de André Luiz, ela encontrava tempo para cultivar o que é belo, bom e eterno. Maria e Marta são o símbolo dos dois grandes grupos que há na humanidade. Um grupo muito maior que o outro, mas o outro vem conquistando adeptos. Os dois grupos que compõem a nossa humanidade deste tempo e de todos os tempos: o grupo das criaturas fisiológicas e o grupo das criaturas psicológicas. Criaturas fisiológicas são aquelas que vivem em função do que existe do diafragma para baixo. Não sei localizar com precisão o diafragma, mas creio estar
mais ou menos aqui. E me corrijam se eu estiver errado. Abaixo do diafragma temos o estômago e o sexo. Segundo um pesquisador norte-americano, uma pesquisa dissociada do espiritismo e do cristianismo, uma pesquisa de caráter científico, neutro do ponto de vista religioso, afirma essa pesquisa que 60% da humanidade vivem em função do sexo, 30% da humanidade vivem em função do estômago, as criaturas fisiológicas, 90%, e apenas 10% da humanidade vivem em função do sentimento, representado pelo órgão símbolo, o coração, e pelo aspecto intelectual da vida. 10% vivem em função do sentimento e do pensamento positivo voltado para os valores imperecíveis do espírito. Recordemo-nos, desenhemos mentalmente uma cruz, para que possamos trazer uma outra reflexão. Desenhemos mentalmente uma cruz. A trave horizontal representa os valores materiais, imediatistas, utilitaristas, fisiológicos. A trave vertical ou perpendicular representa os valores do espírito imortal. 90% da humanidade vivem em função da trave horizontal e apenas 10% vivem em função da trave perpendicular ou vertical. Há uma inversão de valores. Imaginemos, então, uma trave horizontal muito longa, pesada, e uma trave vertical muito pequena. Imaginemos-nos colocando esta cruz de pé, fincada no chão. Uma parte da trave vertical precisará ser colocada de maneira mais profunda. Descaracterizamos o que era uma cruz, passa a representar uma gangorra. Por isso a humanidade oscila tanto no emocional, porque não temos estrutura espiritual, não temos condições de bem lidar, de bem administrar as questões, os temas na horizontal. O resultado disto, a consequência disto, desta gangorra, é o estresse, a ansiedade, a insegurança, a incerteza, a inquietação, o medo, o pânico, a angústia existencial, o tédio, a rotina, a mesmice, a perda de cor e beleza na vida, ao ponto de nos confundirmos, muitas vezes, e não termos certeza de que dia é hoje,
É terça, é quarta, é sexta. Então André Luiz vem nos chamar a atenção para isto. Não vamos trair os nossos compromissos na horizontal. Não vamos abandonar a família, não vamos abandonar o trabalho, não vamos trair os deveres todos que a vida nos assinala. Vamos continuar trabalhando, vamos pensar no aspecto patrimonial, financeiro. Estamos na terra, são recursos necessários. O próprio Cristo reconheceu isto, propondo-nos: dai a César o que é de César. Ou seja, dar ao patrão o que é do patrão, dar ao empregado o que é do empregado, dar ao governo o que é do governo, dar ao trabalho o que é do trabalho, dar ao lazer o que é do lazer. Não estamos proibidos de viver no contexto em que Deus nos situou na presente encarnação, mas não podemos fazer disto a única motivação para viver. Precisamos investir muito mais na verticalidade da vida, na perpendicular da vida, nos valores do espírito, e dedicarmos-nos às questões materiais no estritamente necessário. Questões 715 e seguintes do Livro dos Espíritos: necessário e supérfluo. Toda quinta-feira que eu vou pôr meu par de sapato para vir para a reunião, compartilhando algo da minha intimidade com você, embora vá para o YouTube, mas é bom que vá para o YouTube. Eu olho para o sapato e penso: de novo você. Até quando eu vou colocar você? Está na hora de comprar outro, de substituí-lo. E imediatamente eu penso: para que um sapato novo? Alguém aqui repara no sapato que eu coloco? Vai reparar hoje, né, Val? Né? O sapato aqui atrás da tribuna. Então, eu tenho lá uns 10, 12 pares de meia novos que ganhei aí do movimento espírita. A gente viaja, às vezes as pessoas nos dão alguns mimos, e eu fico pensando: acho que eu vou substituir os 10 pares antigos pelos novos. E penso: mas para quê? Para quê? Meia é tudo igual. Se eu colocar uma meia velha e uma meia nova, que diferença vai fazer? A calça esconde. A minha meia não está larga na canela, ela não está escorregando para baixo, ela ainda consegue vencer a lei da gravidade, não tem furo. Ora, para que esse luxo? Tá, aí eu coloco uma meia nova em plena segunda-feira de manhã e preciso atender o Doni no jardim, porque ele está lá com uma dúvida sobre uma muda lá, se poda, se não poda. Tá, eu vou pôr meia nova para ir lá ver o Donizete. Ah, vai com a meia velha mesmo? Então nós criamos necessidades falsas. Um dia, nessa encarnação, eu vou trocar de sapato, eu vou substituir as meias, mas
poxa vida, faz 2 anos que eu ganhei um par de meia aí, não pode esperar mais 2 anos? Usa estas. Então nós criamos um monte de problemas desnecessários. E hoje na estrada, viu, Elaine? Eu estava de novo na estrada, pensando no Paulo. Não sei se ele ia rir ou chorar, ao saber que o meu carro, que vai fazer 12 anos de uso, completou hoje 348 mil quilômetros rodados. Mais um pouco é a distância da Terra à Lua. Se eu ficar com ele até o final do ano que vem, é a distância que meteia entre a Terra e a Lua. Eu terei ido à Lua com um carro. Claro que em 13 anos, não importa, mas não há pressa. Então André Luiz, carinhosamente, está nos dizendo: para com tanta frioleira, para com tanta bobagem, porque a vida não é isso, a vida é muito mais que isto. Então o Evangelho do Cristo é rico, nos chamando a atenção para isso. Quando ele diz, por exemplo, olhai os lírios do campo, um texto lindo, né? Cuida dos lírios, cuida dos pássaros. Deus prevê e provê tudo. Não deixaremos de trabalhar, nós precisamos trabalhar para dar nossa contribuição, para desenvolver nossa inteligência, todas as nossas possibilidades, o sentido de cooperação. Mas a vida não pode ser apenas estes valores imediatistas, utilitaristas, e que nos leva a perguntar, como consta do Evangelho: que comerei? Que beberei? Que vestirei? Isso está em Mateus e Lucas. Quem conseguiu ler o nosso Agora e Sempre, encontrou esse texto lá. A vida não é só que comerei, que beberei, que vestirei. Não pode se circunscrever a isto. Em relação a nós, a parentela mais próxima, filhos, trabalhando, estudando, progredindo sempre, avançando, crescendo, conquistaremos sempre o de que necessitamos para o essencial na minha vida. Deus me amou tanto nessa encarnação, em todas, óbvio, que nessa encarnação Ele me deu pais pobres, do ponto de vista econômico, social, financeiro. E o meu pai pobre, mas com fé ardente em Deus, dizia: meu filho, nunca vi um homem e uma mulher de bem passar privações insuperáveis na vida. E ele que tinha passado fome, 1000 situações, mas um dia a gente supera. Se Deus provê a natureza, por que não nos proverá de recursos para trabalharmos, estudarmos, crescermos, avançarmos e conquistarmos tudo o de que precisamos efetivamente? Sejamos, pois, otimistas, confiantes, esperançosos, trabalhadores. Confiemos, vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E eu conto uma história com esse título, que está no nosso livro Ansiedade. Milton, do Paraná, companheiro espírita muito valoroso, 44 anos, alguns sintomas preocupantes. Foi ao médico, diagnóstico, câncer de estômago. E o médico lhe disse: Milton, se você operar, você tem a chance de sobreviver 6 meses. Se você não operar, pode morrer a qualquer momento. E mesmo operando, pode morrer a qualquer momento, embora alguma possibilidade de sobrevida por 6 meses. Diante desta conjuntura, entre morrer a qualquer momento e ter alguma sobrevida, operando, Milton optou por operar. Estava internado, esperando a hora da cirurgia, e os amigos foram visitá-lo, levar-lhe consolo. O Milton é o primeiro espírita que visitou esta área quando era um sítio abandonado. Nós sonhávamos com a Seja e vimos aqui visitar o sítio abandonado, que era o que tinha na época. O primeiro companheiro que veio comigo foi o Milton. E o Milton dizia para os companheiros no quarto: fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Se eu não desencarnar, continuarei na tarefa. Se eu desencarnar, continuarei na tarefa. O Milton foi para a cirurgia, o prognóstico se confirmou. O Milton desencarnou no centro cirúrgico. 30 dias depois de sua desencarnação, ali no pronto-socorro, o Milton incorpora em uma de nossas médiuns e diz: Isaías, vim dizer que deu tudo certo. Desencarnei, como você sabe, e fui recebido na espiritualidade por entidades tão nobres, cujos nomes eu não sou digno de pronunciar. Não disse, e eu fiquei estressado e ansioso para saber. Telefone para minha esposa e para os filhos e diga-lhes que deu tudo certo, estou bem, me adaptando, e já me disseram que não está longe o dia em que retomarei os estudos e o trabalho aqui na vida nova. O pior que pode nos acontecer é desencarnar. Mas pensa bem, eu já fiz esse raciocínio aqui. É assim tão pior? Meu Deus, olha o Isaías no mundo espiritual, passado o período de adaptação, fazendo 2 coisas: estudando a ciência cósmica e trabalhando no bem, sem aluguel para pagar, sem IPTU,
sem IPVA, sem imposto de renda. Pensa bem, sabe quem vai ser meu chefe? O Cristo de Deus vai me mandar comandos através dos seus intérpretes, e eu vou trabalhar para o Cristo, que paga muito bem. É um chefe maravilhoso, generoso, gentil, bondoso, paciente, misericordioso. E você acha que eu devo estar estressado porque estou trabalhando para o Cristo? Passemos isto para os nossos filhos. Passemos isto para os nossos netos. Também para o filho que está para nascer. Diga-lhe: filho, você está chegando numa hora maravilhosa. Não sei se você está sabendo, filho, mas a Lava Jato está lavando a jato. Está fazendo uma limpeza, meu filho. Você vai encontrar um Brasil mais ético, mais justo. Digamos isto para os nossos filhos: vai dar tudo certo, meu filho. Está dando para o seu pai, para a sua mãe, por que não dará para você? Sem medos, sem ansiedades crônicas, sem estresses crônicos, porque somos filhos de Deus. Não temais, ó pequeno rebanho. Expressão literal de Jesus: não temais, ó pequeno rebanho. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Profeta, se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Paulo novamente. Mas o que pega, para terminar, é uma doença chamada mas. Eu tenho fé em Deus, mas a vida é tão dura. Esse mas é que pega. Invertamos a frase: meu momento é de tribulação, sim, mas sou filho de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra